Maiara, agora nós vamos chamar ao vivo o editor de política do jornal O Dia, o jornalista João Magalhães. Oi, João, bom dia para você. A todos os telespectadores do Bom Dia News. Agora sim, estou ouvindo você. Eu queria começar, João, eu acredito que você acompanhou agora há pouco a entrevista do secretário de Fazenda aqui no Bom Dia, Rafael Fonteles, e ele está bastante otimista com as matérias que foram apresentadas, lidas ontem na sessão da Assembleia Legislativa, e ele está bastante otimista, acreditando que os deputados, também preocupados com a atual situação de pandemia aqui no Estado, vão aprovar todas encaminhadas ontem à Alep. Isso mesmo, até porque a base do governo na Assembleia Legislativa é bem ampla e normalmente, mesmo em temas mais polêmicos, sempre vota de acordo com as orientações do Executivo. E nesse momento, então, de pandemia, que a urgência é necessária, como o secretário falou agora há pouco, mesmo com a urgência, é preciso a gente lembrar que esse dinheiro vai chegar aí em 30, 45 dias, algumas operações de crédito. Então, quanto mais rápido for o trâmite na Assembleia Legislativa, mais rápido esse dinheiro vai chegar aqui, e esse dinheiro é essencial para estruturar a rede pública de saúde, para garantir aí um melhor atendimento aos piauienses no combate à pandemia do novo coronavírus. Agora, João, sobre o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 e também sobre aglomerações, filas, que inclusive a gente já tem mostrado aqui na O Dia TV, de pessoas se aglomerando em agências bancárias, em lotéricas, justamente para receber seus pagamentos. Essa é uma preocupação, sabe de quem? Do presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho. A gente tem um trecho de uma fala dele, justamente pontuando essas questões. Vamos conferir. O governo federal está comunicando via as televisões nacionais que vai atender com R$ 600, R$ 1.200 e até R$ 1.800 mais de 60 milhões de brasileiros. Isso vai ter fila ou não vai ter fila nas agências bancárias de todo o país? São medidas necessárias para atender principalmente os mais humildes do nosso Brasil. Eu concordo com as medidas do governo federal na área de saúde, concordo com as medidas do governo do estado, com vários prefeitos do estado do Piauí, mas não concordo com o pânico. Porque se a gente colocar esse pânico que vai morrer milhares de brasileiros, muita gente, daqui a 2, 3 meses, vai estar no psiquiatra, vai estar no psicólogo, a pessoa vai ter outros problemas gravíssimos de saúde. Eu acredito na inteligência de quem trabalha nos hospitais, nos médicos, no Ministério da Saúde, nos governadores, nos prefeitos do nosso país para tomar as medidas acertadas. Agora, não concordo com o pânico que se divulga. O cidadão critica o presidente Bolsonaro. Na hora que ele diz que vai atender mais de 60 milhões de brasileiros, aí o cidadão vai dizer que não, que cada um vai, com um celular, que vai pagar as contas numa mercearia no interior do estado do Piauí, ou do Maranhão, ou do Ceará. Pouca gente. Bom, João, alguns pontos bem interessantes e que vale a pena a gente realmente pensar e repensar. Um deles é a questão do pânico. Ele deu aí um prazo de 2, 3 meses para muita gente estar procurando, inclusive, psiquiatra, por conta da atual situação. E eu não vou longe, não. Já tem pai de família. Eu conheço pai de família que já está desempregado, botando a mão na cabeça, preocupado com o que vai dar para os filhos comer mais tarde, comer amanhã. Um outro ponto também interessante que Temístocles Filho destacou foi a questão de como é, por exemplo, que no interior do estado, numa cidade pequenininha, onde a internet ainda é praticamente novidade, praticamente só existe numa praça pública através de projetos do governo do estado. Como é que eles vão utilizar esse aplicativo? Enfim, são pontos que merecem atenção. Com certeza, a preocupação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, é muito válida. A gente sabe que uma pandemia dessa, ninguém passa ileso,
seja por uma questão econômica, às vezes seja mesmo até por uma questão psicológica, como falou bem o deputado, mesmo quem não é contaminado pelo vírus, e a gente espera que seja o maior número de pessoas que não seja contaminado, sempre tem esses outros impactos, né, a chamada segunda onda da pandemia, que traz esses problemas aí de ordem econômica, psicológica, enfim, trabalhista, e essa preocupação do deputado é muito válida. Por isso, até que a gente demanda muita responsabilidade na abordagem dos temas. É claro que não é para gerar pânico, pelo contrário, é para trabalhar com responsabilidade, todas as informações, mas o cenário que se desenha realmente ele não é muito favorável. A grande questão é como lidar com esse tipo de sensação. Já em relação à questão da logística desse tipo de pagamento, realmente um problema, principalmente, como você falou, nos pequenos municípios, onde não só o acesso à internet é ruim, como também muitas pessoas, grande parte da população também não domina, né, a parte prática ali dos aplicativos, enfim, do celular. A gente que conhece a realidade, principalmente no interior do estado, sabe que isso é uma dificuldade bastante enorme. Agora, cabe ao poder público, tanto as esferas federal, estadual e municipal, garantir a melhor forma do cidadão ser atendido sem passar por grandes transtornos. O governo federal está lançando aí o pagamento e está disponibilizando essa tecnologia. O governo do estado pode muito bem dar outras contrapartidas e o governo municipal, que é aquele que está mais próximo da população, pode também, em cada cidade, apresentar um plano de logística de orientação à população. A gente sabe que no interior no interior do estado, na maioria dos municípios, existe a área de assistência social. Então, esses setores eles podem muito bem se envolver nesse momento com a população, no sentido de orientar como fazer, de garantir, de chamar a responsabilidade para si, porque realmente o momento é muito sério, o impacto financeiro nas famílias já é grande, porque a gente sabe que a gente já vinha passando por uma crise econômica, agora ela só fez se intensificar. Então, cabe realmente o poder público, e nesse sentido o municipal, que é aquele que está mais próximo da população, chamar também a responsabilidade para si e dizer, olha, aqui no município a gente tem um setor responsável por orientar as famílias a como obter esse dinheiro. Se é pelo aplicativo, então destina aí alguns servidores para orientar a população, leva esses servidores a locais, né, para locais diferentes para evitar aglomeração, enfim. Esse tipo de preocupação do deputado é muito válida e acende aí um alerta também para que os municípios se envolvam melhor na questão do pagamento do auxílio financeiro. É importante também destacar, João e Nájila, que a gente tem municípios que sequer têm agências bancárias, né? Então, ainda tem um outro problema de logística, de necessidade de deslocamento dessas pessoas que vão ser beneficiadas com essas ajudas, que vão ter que se deslocar para outros municípios para poder ter acesso a esses recursos, até mesmo nas agências bancárias. Ou então através do pagamento via correio. Exatamente. Ou seja, são pontos realmente que merecem mais atenção. Agora, João, me dá a tua opinião. Vou te dar um exemplo para mim tentar chegar a um determinado ponto. O primeiro-ministro do Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson, hoje ele está na UTI, depois dele ter resistido à pandemia. Resistido de que modo? Ele achou que não seria um problema tão grave, que não precisava, lá no Reino Unido, tomar medidas tão drásticas de prevenção à Covid-19. Ele foi uma vítima, como eu disse hoje, ele está na UTI. E aí muita gente, quando você fala em pânico, o que eu tenho percebido é que, por exemplo, o trabalhador brasileiro, ele está mais preocupado com o impacto da economia do que com o impacto que já está causando a Covid-19. E aí, o que você acha? Concordo plenamente com o que você disse. Na questão do primeiro-ministro do Reino Unido, é bom a gente lembrar que não tem como a gente ir contra a ciência e nem com a realidade. Todas as vezes que a gente nega a ciência e também nega a realidade, os prejuízos aumentam porque você não se interessa logo em combater os problemas, e aí os problemas fazem aumentar.
Então, nesse momento, é importantíssimo valorizar a ciência, e aí não estou falando só da ciência brasileira, mas em todo o mundo. É preciso também a gente valorizar e elogiar os nossos pesquisadores, cientistas, porque é estudando que a gente vai ter condições de ter respostas para tudo isso que está acontecendo. Então, negar o problema é um erro muito grave. O primeiro-ministro lá do Reino Unido, que a gente espera que se recupere logo, até porque ele tem um papel essencial e protagonista na Europa, né? Ele se recupere logo e volte, né, a trabalhar, enfim. Então, né, a gente não pode lidar contra a ciência e nem contra a realidade. Já em relação à preocupação dos pais de família com a economia, isso é uma realidade também, porque, como eu falei anteriormente, a gente já vinha passando por uma crise econômica desde 2013, que a gente tem níveis altos de desemprego. Então, num cenário como esse, em que há o isolamento social, em que as relações comerciais ficam ainda mais menores, consequentemente, a economia é afetada e ela chega primeiro, a crise chega primeiro, obviamente, nas famílias aquela família que trabalha todo dia, né, para garantir diariamente o pão na sua mesa. Essas são as primeiras afetadas, porque elas não têm reserva financeira para segurar ali o orçamento durante algumas semanas. Normalmente, aquele pai de família que sai de manhã para trabalhar, para à tarde vir com o dinheiro para colocar o pão na mesa do outro dia. Então, esse cenário, infelizmente, ele é muito realista, ele é muito real e muito presente na nossa sociedade. E também, Nájila, muita dessa preocupação com a economia, minimizando os impactos da questão da saúde, ela ocorre pela falta de confiança da população no poder público como um todo. Eu não estou falando só da esfera federal, nem da esfera estadual, nem da esfera municipal. Mas o cidadão brasileiro, como um todo, ele sofre um pouco para acreditar no poder público, porque a gente sabe que nos últimos anos são muitos projetos, são muitas promessas, e que há uma burocracia muito grande que impede muitos benefícios de chegar rapidamente na mão das pessoas. Então, o pai de família, muitas vezes, ele tem razão em ter essa dúvida, em priorizar a questão econômica, porque ele diz, não posso ficar esperando esse dinheiro do governo chegar, porque eu nem sei quando vai chegar, eu sei que vai ter uma burocracia muito grande, e a comida precisa estar na mesa hoje, né? Precisa estar na mesa daqui a pouco. Então, realmente é uma preocupação muito, muito grande, e que ela aumenta exatamente por uma falta assim, de credibilidade das instituições. Por isso que em momentos como esse é muito importante que o poder público estadual chame a responsabilidade para si e se esforce ao máximo com a união entre todos os poderes para viabilizar essa ajuda financeira, que a gente fala ajuda, auxílio financeiro, e é importante ressaltar que é um recurso público, que é um recurso que é do contribuinte, que é da nossa sociedade. Eu não tenho dúvida que essa pandemia vai influenciar, inclusive, em questões estruturais econômicas do nosso país. Hoje, a gente vê os bancos, né, as instituições financeiras, que são o ente financeiro mais forte do país, sendo convocados a participar de forma mais efetiva na economia, no combate ao coronavírus. A gente vê grandes empresas tendo que pedir socorro, né, ao poder público para poder manter aí a sua folha de pagamento. Então, realmente, essa pandemia ela vai influenciar nas estruturas econômicas que a gente tem visto nos últimos anos. E é fato, a gente não deixa de reconhecer que a saúde e a economia andam lado a lado. Mas agora, mudando de assunto, João, olha, ontem à tarde, eu acabei de falar aqui com a Mayara, antes da gente ir para o intervalo, que a repercussão foi em torno da possível queda do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, não é? E aí, quem apostou as moedinhas que ele seria demitido ainda na tarde de ontem, de segunda-feira, esvaziou os cofres. Principalmente, a repercussão, ela surgiu principalmente depois desse vídeo que nós vamos mostrar agora do presidente Jair Bolsonaro. Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, estão se achando, eram pessoas normais, né? Mas de repente viraram estrelas. E falo pelos cotovelos, tem provocações. Mas a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta... Bom, João,
só para a gente atualizar o telespectador, já inclusive estamos aqui com a foto de Luiz Henrique Mandetta, atual ministro da Saúde, que por sinal está se destacando bastante com excelente trabalho realizado em prol dos brasileiros neste momento de pandemia. Essa não é minha opinião não, tá? É a geral, é o que a maioria, na verdade, tem apontado de várias semanas para cá. Aí o que aconteceu depois desse vídeo? Muita gente entendeu, eles serão demitidos, vai chegar a hora deles. Outros já entenderam, vai chegar a hora dele. A minha caneta realmente funciona. Enfim, ontem à tarde o presidente convocou uma reunião extraordinária com todos os ministros, inclusive com a presença de Luiz Henrique Mandetta. E aí aquelas especulações começaram a surgir. É hoje que ele vai ser demitido. Inclusive, um grande jornal de grande repercussão, até internacionalmente falando, disse ali que na tarde de segunda-feira Mandetta seria demitido. Isso não aconteceu. Mas eu soube, João, que tempinho antes dessa reunião, ontem à tarde acontecer, Mandetta foi chamado em particular. Ele e o presidente apenas numa conversa. Depois a reunião aconteceu de forma normalmente, mas de fato o que foi discutido ali eu ainda não sei. Você já tem o resultado dessa reunião? Preciso a gente contextualizar um pouco, né? E realmente o ministro Mandetta com o presidente Jair Bolsonaro, eles não falam a mesma língua quando o assunto é pandemia. O ministro tem realmente seguido uma cartilha técnica, científica, até porque ele é médico, ele é especialista na área da saúde, e o presidente tem esse olhar meio negacionista sobre a pandemia e coloca a preocupação com os impactos econômicos muito grande, às vezes até acima da questão econômica. Esse vídeo do presidente Jair Bolsonaro é um recado muito claro para o ministro da Saúde, né? Você dizer que tem muita gente que está se achando estrela, que está falando pelos cotovelos, eu vou usar minha caneta, eu não tenho favor de usar minha caneta. Isso é um recado muito claro de que o presidente anda incomodado com as aparições públicas e com o desempenho favorável do ministro da Saúde, o que é até um contrassenso, porque quando você tem um assessor que está com uma desenvoltura muito boa, consequentemente o próprio governo como um todo é beneficiado. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem um olhar um pouco diferente aí. Aparentemente, ele não quer ver aí o sucesso dos seus assessores. Ele já teve esse problema com o Sérgio Moro, né, na Justiça, e agora também com o ministro Mandetta. A imprensa nacional é que, baseada nos corredores do Planalto e do Congresso, já dava como certo essa demissão do Mandetta, até porque o presidente também já teve ontem, ao meio-dia, reunião com possíveis sucessores do Mandetta, né? Agora, é válido destacar que essa decisão do presidente não é manter o ministro... Isso, exatamente. A saúde continua sendo, né, não provável a saída do Mandetta, ele continua sendo cotado para assumir o Ministério da Saúde. Agora, de acordo também com a imprensa nacional, houve um esforço muito grande, principalmente da área militar do governo, em manter o ministro Mandetta na saúde. Tanto os chefes das Forças Armadas, eles defendem o isolamento social, essa política de isolamento social, seguindo também uma cartilha técnica, as orientações da Organização Mundial da Saúde, tanto a chefia do Exército, quanto da Aeronáutica, da Marinha, enfim. A área militar, que é muito prestigiada no governo Bolsonaro, segue essa cartilha técnica. Então, por isso que eles veem o ministro Mandetta como um nome importante para ajudar o país a passar por essa crise. Além disso, deixa eu te perguntar, a principal insatisfação de Bolsonaro em relação a Mandetta seria por conta de que eles têm discursos diferentes, não é? Enquanto o presidente acha que o Brasil deve voltar à normalidade e não focar somente no isolamento, no distanciamento social, Mandetta todos os dias, nas coletivas, diz que a prioridade é o isolamento social, essa é a única maneira de evitar a proliferação do vírus. Isso mesmo, o presidente até fala num isolamento vertical, né, que seria o isolamento apenas dos grupos de risco, que seriam idosos e pessoas que têm doenças crônicas. O ministro da Saúde sempre rejeita essa tese, ele diz que não há casos de sucesso envolvendo esse tipo de isolamento, por isso que o correto seria o isolamento social, incluindo aí todo mundo, para que o vírus não se proliferasse
né, numa velocidade rápida, dando tempo para as estruturas do poder público, do SUS, se adequarem e receber a quantidade de pacientes com capacidade de prestar um bom atendimento. Agora, eu diria que a insatisfação do presidente com o Mandetta não é só essa discussão da pandemia, não. O fato do ministro Mandetta ter realmente ganhado uma aura nesse período de pandemia incomoda um pouco o presidente, até porque hoje a popularidade do Mandetta está ao dobro, né, a popularidade positiva está ao dobro do presidente Jair Bolsonaro, e, de certa forma, como gestor, ele se sente incomodado com isso, até porque o cara que está popular, apesar de ser subordinado a ele, tem tido praticamente uma vida própria. Então, do ponto de vista político, isso também não é favorável ao presidente Jair Bolsonaro, talvez esteja aí o principal motivo da sua vontade em trocar o nome do Ministério da Saúde. Continuar acompanhando os próximos dias. João, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã, Nájila. Até amanhã, Maiara. Um bom dia a todos. Bom dia.